não acham que tem um pouco também da nossa cultura, né? E até de educação, desde as crianças na escola, desse entendimento de como é que funciona. Mas eu acho que dos últimos anos para cá, até de um preconceito, Erivelto, queria que você contasse do seu relato pessoal. Você era um profissional de uma outra área que decidiu mudar e se dedicar ali para a política. Acredito eu que você deve ter ouvido de alguém, de algum amigo, de algum conhecido, mas por que você vai se meter com esse negócio aí de política? Ouviu de alguém? É muito engraçado, Manuela, porque assim, eu ouvi muito disso. O que você vai fazer lá e tal, e não sei o quê. Agora eu não sou mais candidato, as pessoas estão dizendo, por que você vai sair? Então, eu não sei o que as pessoas querem de mim. Mas então, o que acontece é o seguinte, eu acho que a política ainda, né, e nos últimos anos ficou ainda mais acirrada, né? E de certa maneira, esse acirramento e essa participação de mais gente, embora a gente possa até questionar a relevância ou os métodos que o próprio eleitor ou que a própria política fez com que algumas pessoas se revoltassem com a política e tá todo mundo querendo quebrar tudo, enfim. Mas eu acho que a participação popular aumentou muito, né? E em função de aumentar muito, e a gente tinha as redes sociais aí, os vereadores, os políticos em geral, e claro, numa eleição para vereador isso é mais comum, é óbvio que o dedo de 1 milhão e quase 800 milhões, 1,8 milhões de curitibanos está apontado para esses que querem chegar na Câmara. Olha o que ele fez, olha o que ele vai fazer e tal. As pessoas ficam realmente em cima do vereador nesse sentido. Mas tem um outro aspecto que eu queria trazer aqui, e a Débora há de concordar comigo, é que o vereador, as pessoas é que não têm o hábito de procurar o legislativo, porque o legislativo é o poder mais democrático possível, né? Nós ficamos ali na Barão do Rio Branco, entre a João Negrão, a Visconde de Guarapava e a 7 de Setembro, está ali Lourenço Pinto, estamos ali naquele quadrado, as pessoas podem ir lá segunda, terça e quarta de manhã, das 9 ao meio-dia, que a gente tem as nossas sessões, agora está acabando mais cedo por causa do período eleitoral, mas das 9 ao meio-dia podem chegar ali, acompanhar a sessão, podem falar com segurança, eu quero falar com o vereador Erivelto, com o vereador fulano, com o vereador Beltrano, que a gente está ali exatamente para atender. É muito mais difícil, por exemplo, você falar com o prefeito, né? Se você é um cidadão que não tem nenhum conhecimento, que não tem nenhum canal, você pode até conseguir falar com o prefeito, mas vai demorar, vai ter que encontrar o prefeito na rua. E o vereador está ali exatamente para ouvir, para atender. E essa é uma outra função dele que não está necessariamente no manual, né? Então, assim, embora eu acho que as pessoas têm um preconceito grande ao político, de certa maneira, às vezes é o canal mais prático que elas podem recorrer quando tem um problema. É o político que está mais próximo da população, justamente para você ter... E a política, né? A gente fala de política como se fosse algo muito burocrático e muito longe, mas a política é justamente a maneira que a gente tem de resolver os nossos problemas da vida em sociedade. Então, se você não for cobrado vereador, e hoje, além de ir lá e bater na sua porta para falar com você, Erivelto, tem o outro ponto que são as redes sociais que facilitam ainda mais esse caminho, que sempre tem o lado bom e o lado ruim. Você já falou aí das redes sociais e de uns anos para cá vem viralizando muito, e acho que mais ainda no Congresso Nacional, quando a gente olha para o Legislativo, lá, né, a Câmara dos Deputados, vem viralizando muitos recortes, e normalmente o que viraliza e o que o pessoal fala nas redes sociais são aqueles embates que acabam partindo até para assuntos de cunho pessoal, nem sempre de propostas ali para a sociedade. Você acha que isso, por mais que a gente esteja conseguindo levar, né, o que acontece nos legislativos para cada vez mais gente com esses recortes nas redes sociais, é mais positivo ou é mais negativo, porque acaba fugindo um pouco também do tema que são as propostas, né, que são os projetos de lei? Eu acho que a questão, eu acho que é negativo pelo seguinte: quando você está discutindo um problema, o vereador ele não tem, embora, né, existe o viés ideológico, o vereador ele não precisa estar pensando ideologicamente, ele tem que pensar em resolver o problema ali do bairro, da associação que ele representa, do grupo que ele representa, né? E às vezes a gente fica muito nessa assim, você é Lula ou você é Bolsonaro? Poxa, eu quero ser o vereador de Curitiba, a gente tem outros problemas para resolver na Praça Tiradentes, na Praça Rui Barbosa, na Rua 15. Quer dizer, isso está muito longe de uma discussão para a presidência da República. E às vezes eu acho que a gente perde muito tempo nesse tipo de discussão, né? E é uma coisa engraçada, né? Se eu for pegar o período que eu estou lá na Câmara, que eu vou ficar,
vai dar em torno de 2.000 dias, né? Eu tive mais de 6.000 votos. Se eu quisesse ter conversado com todos os eleitores, eu precisaria conversar com 3 eleitores que votaram em mim por dia. E isso, até quando no meu primeiro mandato eu pensei, não, eu vou tentar conversar com todo mundo, mas é impossível, né? Até porque você teria que marcar com as pessoas, saber quem votou em você e tudo mais. Embora a gente receba na Câmara todos os dias 3, 5, 10, 20 pessoas, você não sabe exatamente quem votou em você. Então, e as pessoas que votaram em você, votam em você porque elas acreditam que você vai fazer um trabalho. Como falou o entrevistado, elas te dão a procuração para fazer um trabalho. E se você faz esse trabalho bem feito, na próxima eleição, você vai ter esses 6.000 votos, ou vai perder alguns, porque não atendeu um ou outro ponto, mas você vai conseguir ser reeleito exatamente porque você está fazendo um trabalho bacana. E aí, a título de curiosidade, nesse seu tempo lá, aconteceu isso que você falou, do pessoal ir lá bater na porta do seu gabinete, querendo cobrar algum posicionamento porque você votou em alguma proposta, por exemplo, não foi para isso que eu votei em você? Olha, é engraçado assim, o eleitor comum, e eu não sei, né, como eu falei, eu não sei quem foram as 6.400 pessoas que votaram em mim nessa eleição agora. Existe muito disso quando vão os representantes de sindicatos, de associações de servidores. Eu votei em você para você votar contra o funcionalismo. Eu sempre converso com todo mundo, chamo e digo, olha, não é uma questão de votar contra, o voto tem isso, tem esse outro ponto. Às vezes você consegue reverter a situação, a pessoa entende, e às vezes não. Mas aí é porque você vai ficar dando murro em ponto de faca, né? Mas acho que a maioria das pessoas que votaram em mim, né, tanto que na primeira eleição eu fiz 5.300, na segunda eu fiz 6.400, significa que o trabalho estava de acordo. Em relação a isso que você perguntou, aconteceu uma coisa bem engraçada na semana passada. Tem um amigo meu que é candidato numa outra cidade e ele fez uma propaganda assim: vou votar sempre de acordo com o eleitor. Daí eu falei para ele, tá, mas e se você tem 2 eleitores que têm posições contrárias? Como é que você vai fazer? Não, daí eu vou fazer um levantamento. Ele esquece isso. Você é o representante, você vai ter que tomar a decisão. O eleitor que concorde com você, concorda, continua votando, e o que não concorda vai desistir de você. É simples assim, embora a coisa seja mais complexa no dia a dia.